Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui no canal para dar umas aulinhas, né? Pois é, o tempo tá corrido. Mas a pedidos fervorosos da minha turma do segundo ano do Formação de Docentes, eu tô gravando essa aulinha para o pessoal estudar para a prova e já pensando aí também a nível de Enem e vestibulares que vocês forem enfrentar à frente. Então a nossa aula hoje é sobre análise combinatória e as diferenças nos problemas de permutação, arranjo e combinação. Então pessoal, vamos começar fazendo aqui uma revisão de situações que levam a gente a resolver por permutação, por arranjo ou por combinação. Tá? Acontece o quê? Eu encontrei esse esqueminha na internet, achei que é bem válido e se você compreende isso, você consegue identificar nos problemas que você tem de análise combinatória para onde você tem que correr, tá? Então aqui no caso, quando você tem normalmente um dado numérico ou um valor numérico, você vai ter um problema de permutação, tá? Ou outra maneira de pensar é quando você vai usar no agrupamento todos os elementos, né? Isso acontece nos casos de anagramas e outras coisas mais, tipo aqueles problemas assim de 5 pessoas vão sentar em 5 lugares diferentes num sofá, tá? Então você está usando todos os elementos para o agrupamento. Isso significa que você vai trabalhar com permutação. Agora, quando você não vai usar todos os elementos, né, daí você já tem 2 dados numéricos aqui, né, problemas do tipo, 5 pessoas vão sentar num sofá de 3 lugares, né, então você não está usando todos os dados, todos os elementos para compor aquele grupo, ok? Então, isso nos leva a problemas de arranjo ou problemas de combinação. E aí, o que você tem que analisar é a ordem, se a ordem vai importar ou se a ordem não vai importar no problema, tá? Normalmente, por aqui, é mais fácil identificar essa ordem usando simulações mesmo do problema, que é o que a gente vai fazer ali na frente quando eu começar a resolver os exercícios com vocês, tá? Então, o que você tem que saber é que quando a ordem importa, você usa arranjo. Quando a ordem não importa, você usa combinação. Aqui eu deixei as 3 fórmulas, tá? Combinação, arranjo e permutação, e a gente vai direto para os problemas para tentar primeiro fazer essa identificação se ele é um problema de arranjo, de combinação ou de permutação. Então, o primeiro aqui, ó, de quantas maneiras diferentes 12 pessoas podem ocupar os cargos de presidente, secretário, tesoureiro e revisor para compor uma diretoria. Então, no total, nós temos 4 cargos. Vou escrever aqui para a gente não escrever. Entendendo o problema, então são 12 pessoas para compor grupos de 4. Bom, se a gente voltar no esqueminha lá em cima, eu não estou usando todos os elementos. Então, eu já sei que um problema de permutação aqui não casa, tá? Mas, o que vai acontecer agora? Então, eu vou fazer uma simulação para ver se a ordem importa ou não importa. Então, digamos que eu escolhi a pessoa A para presidente, a pessoa B para secretário, a pessoa C para tesoureiro e a pessoa D para revisor. Então eu montei aqui um grupo, uma simulação. Esse é o presidente, daí a gente vai ter o secretário, vou arrumar aqui. O C é o nosso tesoureiro e o D é o revisor. Muito bem, então esse é o meu grupo, pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. Agora a gente vai inverter esse grupo para ver o que vai acontecer. Então eu vou colocar o D como presidente agora, tá? O presidente. O C eu vou colocar como secretário. Tô invertendo tudo aqui, ok? O A eu vou colocar como tesoureiro. E quem faltou? O B. O B vai ser o nosso revisor. Então, vamos fazer a análise. Aqui você tinha um grupo. Aqui você tem o mesmo grupo do anterior ou um grupo diferente? É lógico que é um grupo diferente, né? Porque aqui nesse primeiro grupo a gente tinha o A de presidente e agora eu coloquei o D de presidente.
Então, isso geram grupos totalmente diferentes. Então, nesse caso, a ordem dos elementos importa. Quando a ordem dos elementos importa, eu trabalho com problemas de arranjo. Então, vou pegar a fórmula de arranjo aqui para a gente resolver. Muito bem. Quem vai ser o N e quem vai ser o P? N é o total de elementos, então N igual a 12 elementos. E o P é o número de elementos do grupo, então são 4. Tá? Então eu vou pegar a fórmula aqui e vou resolver esse problema por arranjo. Então arranjo vai ficar, o nosso N agora ele é 12 e o nosso P é 4. Então vou trocar aqui para você ver como é que fica a fórmula. Muito bem. Então, resolve aqui, né, 12 fatorial sobre 12 menos 4. 12 menos 4 é 8 fatorial. Eu já vou até colocar isso aqui para você ver como fica. Trocamos aqui 8 fatorial. Esse parênteses pode sumir. Muito bem, aí fazendo do jeito que você sabe, nós vamos chegar a uma resposta de 11.000, vou pegar aqui, 11.880. Então, neste caso, a gente consegue formar 11.880 grupos ou diretorias diferentes utilizando essas 12 pessoas. Problema número 2. O número de anagramas da palavra Ceará que começam com consoante. Muito bem. Então, antes de pensar nessa relação da consoante, vamos analisar. Primeiro apareceu a palavra anagrama e segundo, a gente vai utilizar para compor esses anagramas todas as letras da palavra. Ou seja, eu vou usar todos os elementos. Esse problema aponta para mim uma resolução por permutação. Então, é isso que eu vou usar. Eu vou permutar aqui. Certo? Muito bem, o problema é que essa permutação ele me deu uma restrição aqui. Ele quer que todas as palavras começam por consoante. Como na palavra Ceará você só tem 2 consoantes, que é o C e o R, então a gente vai analisar caso a caso, que fica fácil. Então primeiro eu vou fazer todos os anagramas que começam com a letra C, tá? Se são 5 letras no total, então 1, 2, 3, 4. Tá? Mais o C. Então, aqui nesse caso, eu vou permutar apenas as 4 letras que sobram aqui, porque o C está fixo lá na frente. Ele quer que o anagrama comece com uma consoante. Então, se são 4 letras restantes e o C já está fixo lá na frente, então eu vou permutar apenas 4 letras. Tá? Só que dessas 4 letras que sobraram aqui, tirando a letra C, 2 são repetidas, que eu até coloquei em amarelinho aqui. A letra A ela está se repetindo 2 vezes. Então, a gente tem que fazer esse desconto via permutação, via fórmula, para que não se considere 2 anagramas iguais. Tá? Então, como você tem 2 letras A's sendo repetidas, eu vou dividir esses 4 fatorial aqui por 2 fatorial. E aí a gente faz a continha, né? Que vai ficar 4 vezes 3, porque o 2 eu posso eliminar. 4 vezes 3 é 12. Então, existem 12 anagramas da palavra Ceará que começam com C. No entanto, como a gente tem mais uma consoante aqui, eu tenho que considerar ela também. Então, agora vamos começar os anagramas com a palavra R. Tá? E aí o caso é a mesma coisa, vou permutar as 4 letras restantes aqui, vou ter que continuar descontando os 2 A's repetidos e eu vou chegar aqui nesse caso também eu tenho 12 anagramas, tá? Então o total de anagramas para a palavra Ceará que começam com consoante vai ser 12 mais 12, né? Que é 24. 24 anagramas. Certo, gente? E aí a gente já vai também puxar a questão 3. Eu vou apagar a questão 2 aqui para ficar um pouco mais fácil. A questão 3, vamos lá.
Agora, você tem uma associação, tem uma diretoria formada por 10 pessoas, 6 são homens e 4 são mulheres, desse total, ok? De quantas maneiras podemos formar uma comissão dessa diretoria que tenha 3 homens e 3 mulheres? Então aqui ele foi bastante claro, que ele deixou separado homens e mulheres, tá? Então a gente vai ter que fazer grupos de 3 homens e 3 mulheres para formar 6 pessoas, ok? Como a gente tem essa distinção aqui de gênero, então, eu vou ter que separar. Independente do que eu for usar aí, se é combinação, se é permutação ou se é arranjo, a gente vai ter que fazer contas separadas. Então, eu vou ter uma conta para homens e mais à frente eu vou ter uma conta para mulheres. Muito bem, então vamos analisar o problema agora para saber se é um problema de arranjo, combinação ou permutação. Se eu tenho 6 homens aqui e eu quero fazer grupos de 3, não vou usar todos, então eu já sei que não é permutação. Se eu não uso todos, pode ser arranjo ou combinação. Então vamos analisar a ordem aqui. Peguei o homem A, o homem B e o homem C para formar esse grupo. Então, se a gente inverter esse grupo, C, o homem C, o homem B e o homem A. Esse grupo primeiro vai ser exatamente igual ao segundo grupo? Sim, né? É fácil perceber isso, tá? Porque vejam que é bem diferente daquele primeiro problema lá, onde eu tinha posições definidas. Aqui eu não tenho posição definida, ele só quer um grupo. Então, nesse caso, os grupos eles não diferem. Nesse caso, então, quando a ordem não importa, eu uso combinação. Então aqui a gente vai ter que trabalhar com 2 combinações. A combinação com os homens, tá? Dentro dos homens a gente tem um total de 6 homens, então é o N. N vai ser igual a 6 homens, porque é o total de homens, mas eu vou fazer grupos de 3 homens. Então vamos lá, vou pegar a fórmula de combinação aqui, trazer ela para cá, para a gente fazer a substituição. São 6 homens no total, vou fazer grupos de 3, então são 6 menos 3, tá? Eu não vou desenvolver as continhas aqui de fatorial, eu vou direto para a resposta dessa combinação aqui, que vai ser igual a 20, tá? Então, só no grupo dos homens eu consigo fazer 20 grupos diferentes. Agora eu vou pensar para as mulheres. Agora, para as mulheres, a gente muda um pouquinho, né? Você tem 4 mulheres, então o teu total aqui, N, é 4. E com as mulheres, você também vai fazer grupos de 3. De novo, vai ser uma combinação, a gente já viu isso, porque nesse caso não vai diferir, tá? Vou pegar a fórmula da combinação aqui para a gente fazer com as mulheres. Então, aqui são 4 mulheres no total e vou fazer com elas grupos de 3. Então, 4 menos 3. E aí, fazendo as continhas desse cálculo aqui com os fatoriais, a gente vai chegar em 4, tá? Mas essa ainda não é a resposta final. Por quê? Porque ele quer que seja um grupo só, 3 homens e 3 mulheres, tá? Então, para cada 20 combinações de grupos de homem, eu tenho 4 combinações para as mulheres. Então, o nosso total de combinações aqui vai ser o quê? 20 vezes 4. Chegamos a uma resposta de 20 combinações de grupos, tá? Então, é uma questão que você tem que ter bastante atenção por causa dessa distinção aqui de homens e mulheres. Mas isso não torna o problema um problema complexo. Ok, pessoal?